Bom, pessoal, vamos continuar onde nós estávamos. Então, só para a gente fazer uma pequena revisão, nós estávamos fazendo uma troca de variável, né? Então, a gente tinha a nova variável de tempo, que é o y0, que nós escrevemos como sendo simplesmente x0. Então, a gente não fez uma troca de variável temporal. E a gente sabe que isso acarreta porque a gente viu o exemplo do caso com velocidade constante e a gente viu que a falta da troca de tempo gera termos fora da diagonal na métrica. E esses termos fora da diagonal, eles meio que estão lá para compensar esse movimento implícito que um observador com coordenadas fixas tem, né? E o que eu quero dizer com isso é que se você pega a transformação de coordenadas para y, o que você vai ter aqui? Vai ser x menos um certo deslocamento dividido, desculpa, x1, deslocamento por cosseno hiperbólico de x0 sobre x0 estrela, certo? Então, só para ficar claro para vocês o que acontece, quando eu fixo a coordenada y1, eu traço uma linha no sistema de coordenadas original, né? Como é que essa linha é? Basta eu escrever essa expressão como x1 como função de x0 para um y constante. Mas isso é simples, é assim, x1 é igual a y1 mais um certo deslocamento dividido por cosseno hiperbólico de x0 sobre x0 estrela, certo? Então, para a gente entender fisicamente o que está acontecendo, no sistema de coordenadas original, não precisa ser tão grande assim, o que a gente tem, né? Sistema de coordenadas original, a gente está aqui em x1, x0, x1, e vocês vejam, se eu pego aqui a curva que tem coordenada y1 igual a 0, significa que eu estou pegando essa curva que vai assintoticamente para 0 aqui no infinito, porque quando o meu x0 for para infinito, esse cara aqui é suprimido exponencialmente e minha coordenada x1 vai para y1. E se esse cara é 0, então x1 é 0. Então ela começa aqui, assintoticamente perto de 0. Essa é a minha curva. Quando eu chegar no ponto máximo dessa curva, no ponto de deslocamento máximo, vai ser o ponto em que o meu x0 vai ser igual a 0, porque aí o meu cosseno hiperbólico dá 1. Isso significa que eu passei no ponto D aqui, certo? Esse aqui é o deslocamento D a partir da origem 0, certo? E depois, quando eu for para mais infinito, normalmente esse cara suprime exponencialmente, vai para 0. Então o que eu tenho é uma coisa assim, né? Eu tenho esse cara vem até aqui e depois ele vai direto para o infinito aqui. Então, isso aqui é o comportamento dessa minha trajetória aqui, tá certo? Então, a gente pode pensar que esse cara aqui é o gêmeo 1 e esse cara aqui é o gêmeo 2. A brincadeira que a gente vai fazer, então, para fechar, né, o que a gente estava fazendo na aula passada é fazer uma mudança de sistema de coordenadas, que é essa aqui, que eu já escrevi, de forma que no novo sistema de coordenadas, o gêmeo 2 tem uma coordenada espacial fixa, certo? Ou seja, ele está parado, entre aspas, nesse novo sistema de coordenadas. E isso vai induzir uma modificação na métrica e, naturalmente, que o tempo próprio calculado em qualquer um dos dois sistemas vai ser o mesmo, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês que uma trajetória espelhada a essa trajetória aqui, na verdade, dá um tempo próprio diferente, tá certo? Ok. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Para a gente entender melhor o que está acontecendo, o interessante é nós pegarmos esses caras aqui no máximo, tá? Então, como eu falei para vocês, vai ter um momento de velocidade máxima aqui e um momento de velocidade máxima aqui. Essa aqui vai ser a velocidade máxima v sobre c e essa aqui vai ser a velocidade máxima na direção oposta menos v sobre c, tá certo? E para eu pegar isso, eu preciso calcular a derivada desse cara. Então, esse cara vai ser dx1 dx0, tá certo? Vai ser a velocidade dessa curva aqui, isso é uma constante, e esse cara vai ficar menos d sobre x estrela 0, e aqui eu vou ter seno hiperbólico de x0 sobre x estrela 0, tá certo? E aqui eu vou ter cosseno hiperbólico ao quadrado de x0 sobre x0 estrela, certo? Nenhuma surpresa aqui, derivada do cosseno hiperbólico no denominador, dá o cosseno hiperbólico ao quadrado, e vezes a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, e o menos vem do menos 1 que está elevado aqui o cosseno, certo? Então, isso aqui é assim, a gente ainda pode escrever isso aqui como sendo menos d sobre x0 estrela, tangente hiperbólica, aí vou introduzir alfa dividido por cosseno hiperbólico
de alfa. Onde eu vou dizer que alfa é só um atalho para não precisar ficar escrevendo isso aqui o tempo todo. Então, é x0 dividido por x0 estrela. x0 estrela é uma escala qualquer, né? E aí eu me pergunto, qual é o máximo dessa velocidade aqui? Tangente hiperbólica de alfa dividido por cosseno hiperbólico de alfa. É fácil, eu derivo em relação a alfa e encontro onde que essa derivada é zero, eu vou ter os extremos, certo? Então vai ficar d alfa de tangente hiperbólica de alfa dividido por cosseno hiperbólico de alfa, certo? Mas para fazer essa derivada é mais fácil você pensar nela assim. Derivada em relação a alfa de seno hiperbólico de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa. E essa derivada como é que fica, pessoal? Derivada de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, de seno hiperbólico é cosseno hiperbólico, corta com um de baixo, vai ficar 1 sobre cosseno hiperbólico de alfa. Mais esse cara aqui vezes a derivada desse. A derivada desse cara aqui vai ficar assim, menos 2, né? Aí vai ficar o seno hiperbólico de alfa que já estava lá. A derivada desse cara aqui vai ficar... Espera só um instantinho. Seno hiperbólico de alfa, a derivada dali vai ser... Isso, vezes seno hiperbólico de alfa. Certo? Dividido por cosseno hiperbólico de alfa ao cubo. Tá certo? Bom, mas isso aqui é 1 sobre cosseno hiperbólico de alfa, 1 menos 2 vezes, e ó, eu tirei o 1 sobre cosseno hiperbólico aqui em evidência, fica 1 menos 2 vezes tangente hiperbólica ao quadrado de alfa. Tá certo? Então, o ponto máximo vai se dar, né, quando, ou seja, tangente hiperbólica ao quadrado do alfa máximo, do alfa, né, que é o tempo onde a velocidade atinge o seu máximo, vai ser igual a 1/2. Certo? Nada demais aqui, só estamos fazendo direitinho só para a gente poder ajustar, calibrar o que está acontecendo aqui. Bom, agora, as relações trigonométricas que vocês estão acostumados são essas aqui, ó, cosseno de θ ao quadrado mais seno ao quadrado de θ igual a 1. E vocês também cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa menos seno hiperbólico ao quadrado de alfa também igual a 1, certo? São as relações trigonométricas e as relações hiperbólicas, né? Trigonométricas e hiperbólicas. Só que ainda tem um truque que você pode usar para escrever uma relação tipo relação trigonométrica, só que para as variáveis hiperbólicas, certo? E eu já vou explicar como é que isso se dá olhando para esse gráfico aqui, tá? Então, veja, você pode encontrar uma associação entre θ e alfa em um ramo do seu círculo, escrevendo que cosseno de θ é igual a 1 sobre cosseno hiperbólico de alfa, tá certo? Pessoal, isso aqui é a definição implícita de uma transformação de θ para alfa, tá certo? Vamos ver se isso aqui funciona? Quando o meu alfa vai para menos infinito, o lado direito vai para zero, certo? E o lado direito e o lado esquerdo vai para zero quando o θ vai para menos π sobre 2, certo? No máximo, quando alfa é igual a zero, o meu θ tem que ser igual a zero para dar 1 aqui e 1 lá. E quando o meu alfa for para mais infinito, o que vai acontecer? O lado direito vai para zero de novo, tá certo? E o lado direito vai para zero, significa que esse cara aqui está indo para zero, está indo se aproximando de π sobre 2. Então, basicamente, essa transformação ela está levando alfa dos reais para o θ que está pertencente entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Certo? Então, esse é um truque que a gente pode usar diversas vezes, aparece várias vezes na física, então é bom conhecer isso aqui, tá certo? Agora, é mais interessante que isso, porque o que isso mostra pra gente? Né? Você pode pegar aqui tangente hiperbólica ao quadrado de alfa, isso aqui vai ser seno hiperbólico de alfa sobre cosseno hiperbólico de alfa, tá certo?
Só que o seno hiperbólico, eu posso usar essa expressão aqui e escrever ele como sendo cosseno menos 1, certo? Então vai ficar tangente ao quadrado hiperbólico de alfa ao quadrado vai ser igual a cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa menos 1 dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa. Certo? Nada demais de novo. Eu divido os dois elementos por isso aqui, vai dar 1 menos 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa. Tá certo? Mas o que isso está mostrando para a gente, pessoal? Eu jogo para cá e eu vou ter o seguinte, tangente hiperbólica ao quadrado de alfa mais 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa é igual a 1. Tá certo? Mas veja, esse cara aqui é cosseno de θ. Então, usando essa expressão, a gente identifica que tangente ao quadrado de alfa, hiperbólico ao quadrado de alfa, tem que ser seno de θ. Então, existe essa transformação aqui, que pode ser complementada com... Deixa eu escrever aqui. Essa fica complementada por tangente hiperbólica de alfa igual a seno de θ. Tá? Nessa última expressão tem uma escolha de sinal. Tá? Eu escolhi o sinal de forma que o θ negativo coincide com o alfa negativo, ou seja, essa direção aqui é θ negativo e essa direção é θ positivo. Eu poderia, na hora que eu tirar a raiz, porque eu sei que isso aqui é cosseno de θ, pela definição da troca de variável, e aí eu preciso escolher o sinal de alfa em relação ao sinal de θ. Como tanto tangente hiperbólico como seno hiperbólico são funções pares, eu posso escolher os sinais aqui à vontade. São funções ímpares, eu posso escolher ali à vontade, tá certo? Então agora eu já tenho mais informações sobre o meu problema e eu sei que, então, eu tenho um ponto de máximo aqui, onde minha tangente hiperbólica ao quadrado é meio, certo? Bom, se minha tangente hiperbólica ao quadrado é meio e minha tangente hiperbólica ao quadrado mais 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado dá 1, significa que 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa máximo é igual a meio também. Certo? Ou seja, cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa m é igual a 2. Esse é o valor do máximo, tá certo? Então agora a gente já sabe tudo no máximo, né? A gente sabe que tangente hiperbólica ao quadrado de alfa m também é meio, certo? E se vocês quiserem simplesmente complementar, é fácil ver que isso leva a seno hiperbólico de alfa igual a 1, de alfa m, certo? Alguma dúvida, pessoal? Aqui é só um pouco de ferramental para vocês brincarem um pouco, tá? Mas não tem nada de essencial nisso aí, é só para a gente poder associar a distância percorrida pelo segundo gêmeo, né? Eu fiz errado aqui, tem que estar aqui. Né? A distância percorrida com o segundo gêmeo e a velocidade máxima que ele pode atingir, tá? Bom, como é que a gente faz isso agora? Como a gente fecha essa relação, né? Agora que a gente sabe disso tudo, a gente sabe que a velocidade dele... Deixa eu ver onde é que eu posso... Eu vou deixar esse pedaço aqui e vou apagar aqui. Porque a gente já sabe os máximos, estão todos ali já, né? Então... Ó, essa é a velocidade dele. Então, se eu calcular dx1, dx0 no alfa máximo, o que eu vou ter? Eu vou ter d menos d sobre x0 calculado no máximo, tá certo? Então isso aqui vai ficar assim, menos d sobre x0 estrela, só que tangente no máximo é meio, é 1 sobre raiz de 2, né? E cosseno também é raiz de 2, certo? Então vai ficar meio aqui, vai ficar um 2 aqui, tá certo? Só que eu estou dizendo que isso aqui é a minha velocidade, né? Então, esse cara aqui vai ser mais ou menos isso. Então, eu simplesmente tenho que... Eu vou botar aqui a velocidade positiva, V sobre C.
Tá certo? Deixa eu só... Então aqui fica menos mais. E aqui eu vou botar menos mais. Deixa eu só ver se eu estou fazendo uma besteira. Aqui, pessoal, a tangente, esse cara aqui, ele tem que ser... Isso, esse cara vai ser mais ou menos, vai ser o sinal desse cara aqui, na verdade. Deixa eu botar aqui, só para ficar claro. Sinal de αm, né? E a minha tangente hiperbólica, se eu quiser botar direitinho, vai ser sinal de αm, tá certo? Isso. Então, deixa eu tirar esse mais ou menos aqui, tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou pegando, eu vou ter o αm negativo e o αm positivo, então esse negócio vai ser sinal de αm, e eu posso igualar simplesmente d sobre 2x0 estrela igual a v sobre c. Tá certo? Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma bobagem. Não, aqui eu fico assim. Isso. Tá, pessoal? Ó, quando eu tiver com o meu αm negativo, então esse fator aqui vai dar o sinal de αm, e esse sinal de αm vai dar pra gente que aquele negócio tem um sinal de menos. Então esse sinal de menos vai se complementar com esse sinal de menos e vai ficar mais. Então nessa fase a velocidade é v sobre c. Então vai ficar essa igualdade aqui. Quando eu tiver aqui, vai ser positivo, aí eu vou ter o menos aqui, só que eu vou ter que igualar isso a menos v sobre c. Tá certo? Então dá tudo certinho. E essa é a relação que eu tenho. Aqui eu posso fazer várias escolhas, mas eu vi que mais conveniente é escolher que d vai ser igual a 2v sobre c x 0 estrela. E só a título de observação, isso aqui nada mais é do que dizer que isso aqui é 2 vezes v t estrela. Tá certo? Então, basicamente, você escolhe a velocidade, isso aqui, a velocidade parametriza a viagem do gêmeo 2, pode ser uma velocidade bem próxima da velocidade da luz, tá certo? E a distância percorrida pelo gêmeo, ou seja, a distância não percorrida, mas o deslocamento máximo que ele teve em relação ao gêmeo que ficou parado, é 2 vezes esse tempo característico aqui, vezes essa velocidade, tá certo? Então ele pode ir muito longe, muito perto, depende do que a gente vai escolher aqui. Então os nossos dois parâmetros livres vão ser esses dois caras aqui. Ok? Tudo certo. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Tudo isso no referencial do gêmeo 1. Isso tudo aqui no referencial é que o gêmeo 1 está parado. Certo? E no referencial que o gêmeo 1 está parado, a gente supõe que seja um referencial inercial. Então nesse referencial, a gente tem eta simplesmente com menos 1, 1, 1, 1, certo? Ok? Então, esse referencial com essa métrica, agora a gente tem esse negócio aqui, isso diz pra gente que dx1, dx0 vai ser igual, eu substituo ali, vai ficar, peraí, corta, menos 2 vezes v sobre c, tangente hiperbólica de alfa, dividido por cosseno hiperbólico de alfa. Certo? Ok. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa, está certo, tá. A gente tem os máximos, estão ali. E a gente tem a troca de sistema de coordenadas que está aqui, certo? Bom, depois a gente vai voltar para essa relação dos tetas aqui, tá? Bom, como é que fica o tempo próprio do gêmeo 1 aqui, né? Se eu calculo essa integral aqui de um certo intervalo, eu vou ter que o tempo próprio do gêmeo 1 vai ser simplesmente delta c delta tal 1, vai ser integral, né?
E o gêmeo 1, a trajetória dele é dada por, né, o gêmeo 1, ele vai ter uma trajetória que eu vou chamar de U1 aqui, Mi, que vai ser dado por 1, 0, 0, 0. Esse vetor nessa métrica vai dar simplesmente raiz de menos U Mi, dx0, tá certo? Então, nada mais é do que C delta tal 1 vai ser igual a C delta T, tá certo? Então, a passagem de tempo no referencial equivale ao tempo próprio que o primeiro gêmeo mediu, tá certo? O segundo gêmeo vai ser mais complicado, né? Porque o segundo gêmeo ele tem uma velocidade aqui. Então, ainda nesse referencial, a gente pode medir o tempo próprio do segundo gêmeo, né? Então, o tempo próprio do segundo gêmeo, ele vai ter uma curva. Essa curva, ela tem essa velocidade aqui, nas coordenadas x0, tá certo? Lembrando que essa é a troca de sistema de coordenadas. E aí, para você entender no sistema de coordenadas original o como que eu desenho uma linha que representa alguma coisa parado no outro sistema de coordenadas, então basicamente y1 fixo, eu fixo como um número e resolvo essa equação para x. Então foi isso que eu fiz aqui. Então isso aqui vai me dar uma trajetória que equivale a uma linha de coordenada y parada. Então esse cara aqui vai ficar x0. Certo? Foi essa linha que eu desenhei aqui. Eu venho de lá no menos infinito ela está no zero, se a gente começar com y igual a zero, e lá no menos infinito vai estar em zero, e no mais infinito vai estar em zero de novo, e vai ter sido deslocado o máximo de d ali. Tá certo? Bom, então ela tem essa velocidade aqui, e agora a gente pode calcular a integral. Vai ficar c delta tal 1, tal 2, vai ser igual a integral de menos, aqui é o 1, né? De raiz de menos U2 Mi, U2 Mi, certo? dx0, ok? Bom, quanto é que dá isso aqui? Vai ficar C delta tal 2, vai ser igual a integral, aí eu vou fazer uma raiz grande aqui, e esse cara vai ter componente vai ser 1, essa bagunça aqui, menos 2, aqui não vai ter espaço, deixa eu escrever aqui embaixo. U2 i vai ser igual a 1 menos 2v sobre c, tangente hiperbólica de alfa, dividido por cosseno hiperbólico de alfa, 0, 0. Esse é o vetor tangente a essa curva, tá certo? Com esse vetor tangente é fácil de ver que isso aqui é 1 menos 4 V2 sobre C2. E aqui, tangente hiperbólica ao quadrado de alfa, cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa. E aqui, pessoal, é dx, só que, ó, d alfa é igual a dx0 sobre x0 estrela, tá certo? Então eu multiplico aqui, ó, vai ficar x0 0 estrela aqui, tá certo? Que é o meu t estrela, se você pensar, né? Se eu cortar aqui. E aqui vai ficar d alfa, ok? Pessoal, a gente sabe algumas coisas. A gente sabe que V sobre C é menor que 1, porque a velocidade máxima que ele atinge, que a gente tem que parametrizar, é menor que 1. Né? Isso aqui tem que ser menor que 1. E a gente sabe que essa função, por mais complicada que ela possa ser, o máximo dela é meio, que é isso aqui. Certo? O máximo dessa função é meio. Ou seja, quando eu divido esse cara por raiz desse aqui, né? Ou seja, se eu tirar o 2 daqui e botar aqui, se eu pego esse cara e divido por esse, dá 1 meio. Então, naturalmente, que ao quadrado dá 4. Então, esse número aqui, obviamente, como tinha que ser, é sempre um número menor que 1. A gente pode fazer a expansão em série de Maclaurin para essa quantidade pequena, porque não dá para fazer essa integral analiticamente, tá certo? Ok. Como é que fica isso? Devia ter apagado aqui, mas a gente faz de novo ali rapidinho. Vai ficar assim, C delta tal 2 vai ser igual a x
estrela 0, aí abre parênteses, integral de, deixa eu botar um colchete, não, acho que não precisa não, acho que só o símbolo de integração tá bom. Integral de, aí, a expansão desse cara aqui é 1, depois é o quê? A derivada desse negócio cai o meio, né? Tomada nisso aqui igual a 0 dá 1, então eu tenho esse fator aqui dividido por 2, então vai ficar menos 2 vezes V2 sobre C2, tangente hiperbólica ao quadrado de alfa, dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa. Tá certo? De alfa. Ok? Então é claro que aqui eu tenho mais termos, tá? Eu posso ter termos de ordem V sobre C ao quadrado, que eu estou desprezando aqui, porque eu estou supondo que esse número é pequeno para que, de forma que esse primeiro termo já dê uma boa aproximação para a gente. Bom, aí a gente vai ter C delta tal 2 igual a x estrela 0 delta t. Certo? Mas o que é isso aqui, né? O nosso x0 é o nosso... Peraí, delta alfa, né? Delta alfa. Delta alfa. E aí o delta alfa, se você pegar aqui, ele vai ser delta x sobre o estrela, tá certo? Então, isso aqui basicamente vai ser C, vou botar delta x0 aqui, tá certo? Que é C delta t. Né? Então tá, mais. Ok? Então, o tempo que passa o tempo passado observado pelo segundo gêmeo vai ser o mesmo tempo do primeiro gêmeo mais uma correção, certo? Só que a correção a gente vê que é negativa. Então, eu posso fazer o seguinte, vou deixar só a primeira linha, depois eu reescrevo a segunda linha já mudando esse cara aqui para t. Ok? Então, eu vou ter menos 2 vezes V2 sobre C2, integral de tangente hiperbólica de alfa, dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa, de alfa. Certo? Bom, o que a gente faz com esse negócio aqui, né? Como eu falei para vocês, essa integral eu não terminei de fazer ela, porque eu acho que ela não sai analítica, eu pensei em fazer ela numericamente para vocês. Mas o importante dessa integral é você pensar o seguinte: tangente é um número que é, no máximo, 1. Né? Tangente hiperbólica de qualquer alfa, ela tem um máximo que é 1. Todos os outros valores dela são menores que 1, tá certo? E esse 1 é só quando ela está exatamente nos infinitos, tá certo? E o cosseno hiperbólico é sempre maior que 1, certo? Então, esse número como um todo é sempre menor que 1. Então, se eu pego uma integral de um número menor que 1, eu tenho o seguinte: integral de tangente hiperbólica ao quadrado de alfa, cosseno hiperbólico ao quadrado de alfa é sempre menor, tá? Do que a integral de 1 de alfa. Certo? Isso é só uma medida que a gente pode fazer nessa integração. Existem medidas mais precisas que a gente pode fazer e depois vou passar para vocês como que a gente pode simplificar essa integral aqui. Como eu falei para vocês antes, tangente hiperbólica de alfa, ela fica igual a seno de θ. E cosseno, 1 sobre cosseno hiperbólico de alfa, existe uma mudança de coordenada de θ para alfa, que é dada por isso aqui, tá? Eu fiz os detalhes antes para vocês e vocês conseguem ver facilmente que isso aqui é totalmente consistente, tá certo? Vocês podem tirar a derivada dos dois lados, vai ficar assim, menos d alfa dividido por cosseno hiperbólico de alfa ao quadrado, né? E derivada desse cara aqui em relação a θ dá menos seno de θ dθ, certo? Mas isso aqui, pessoal, é menos cosseno de θ ao quadrado de alfa, né? Espera aí que eu fiz uma bobagem. Ah, falta o seno aqui. Então, aqui falta menos seno hiperbólico de alfa. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Tá. Então, isso aqui, veja,
esse negócio aqui vai ficar seno sobre cosseno, que é a tangente, que vai dar o seno. Então vai ficar menos seno de θ, certo? E o cosseno que sobrou vai dar cosseno hiperbólico que sobrou dá, no denominador, dá um cosseno de θ no numerador, dα, igual a seno de θ dθ, certo? E aqui tem um menos também, o menos já corta aqui, eu digo esse menos daqui, e aí você tem aqui que dα é igual a dθ sobre cosseno de θ, tá certo? Então, se vocês quiserem depois fazer isso como exercício, vocês vão ver, esse cara aqui, ó, é seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, tá certo? E o dα vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, vai ter uma coisa assim, seno ao quadrado vezes cosseno, certo? Isso é fácil de integrar, se vocês quiserem fazer a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, porque vai ser a integral de menos infinito a mais infinito aqui, isso dá uma boa aproximação para o tempo próprio medido pelo observador, tá certo? Ou pelo fator, pelo menos. Tá ok? Mas o que importa, pessoal, é que esse número ele está decrescido de pelo menos isso aqui, ó. Porque, como eu falei, esse número aqui ele é menor do que esse cara aqui, então o máximo que eu estou subtraindo é esse número aqui, que é simplesmente Δα. Certo? E aqui falta botar um parêntese aqui. Porque o x0 estrela multiplica todo mundo. Tá certo? Então, como sempre, o gêmeo 2 ele tem um tempo próprio menor do que o gêmeo 1. Tá certo? Cadê? O gêmeo 1 está aqui. Ok? Ou seja, Δx0. Aqui eu tenho Δx0 menos alguma coisa. Certo? Ok. Agora, novamente, por que existe o aparente paradoxo? Porque você pode ingenuamente falar o seguinte: vou trocar o sistema de coordenadas agora. Então vamos desenhar tudo o que está acontecendo aqui no sistema de coordenadas y, tá certo? Então, como é que fica? No sistema de coordenadas y, eu vou ter aqui coordenada y0 e coordenada y1, certo? Nada demais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as linhas que são representativas do x1 constante, tá certo? Ou seja, o cara que está parado nesse referencial aqui, que é o gêmeo 1, ele vai ter uma curva descrita por essa expressão aqui para o x1 constante. Eu vou pegar o x1 igual a 0 para coincidir com o que a gente estava fazendo antes, porque coincidir não, porque é exatamente a escolha do gêmeo 1 que eu tinha feito aqui, tá certo? E como é que vai ficar? Digamos que o nosso zero está aqui, tá? Isso aqui é y1 igual a 0. Isso aqui é o zero, tá? Eu desloquei ele para o meio para poder desenhar melhor. Então, se eu olho para cá, o que vai acontecer? Eu tenho essa curva aqui, que é uma curva que vem do zero, tem uma barriguinha para a direita e volta. Mas se eu olho para cá, é a mesma coisa com o sinal de menos aqui. Então, basicamente, o gêmeo 2 está fazendo uma linha reta, certo? Porque se o gêmeo 2 tem essa curva aqui e eu substituo aqui, isso dá x, dá y1 constante igual a 0, por definição. E o gêmeo 1 agora vai ter uma curva que vai ser assim. Está horrível isso aqui. Onde aqui é menos d. Então, ele deslocou d para a esquerda, tá certo? Então, veja, essa é a aparente simetria que confunde as pessoas. Porque você pode fazer essa troca de sistema de coordenadas, tá certo? E fazer um sistema de coordenadas onde esse gêmeo aqui está parado e esse está em movimento, certo? O problema é o seguinte, quando a gente faz isso aqui, a gente tem que calcular a métrica nesse sistema. E como é que fica a métrica nesse sistema? Foi a continha que a gente parou na aula passada. Deixa eu só beber aqui. Então vai ficar assim. Deixa eu ver se eu lembro. Fica 1. Cadê a velocidade?
Menos 2v sobre c tangente hiperbólica de alfa dividido por cosseno hiperbólico de alfa, certo? 0, 0. Eu vou ter que botar a métrica de Minkowski aqui, mas fica assim. Aí depois o y. Deixa eu ver se eu estou fazendo uma bobagem. É o contrário, né? Ah, é porque tem que, na esquerda tem que pegar a transposta da matriz de transformação. Por isso que esse cara ficou aqui, certo? Então, é isso aqui. 0, 0, 0, 0, 1. Pessoal, vocês lembram do que eu estou falando? Vocês querem que eu relembre vocês? É só porque essa matriz é a transposta da matriz derivada del y mi del x alfa. Aquela ali é a transposta dessa aqui, certo? Aí eu tenho que botar a métrica de Minkowski, eu boto um eta aqui, que todo mundo lembra, tá certo? Isso aqui a gente já pode apagar. A gente vai... Isso aqui a gente meio que sabe de cabeça, então eu reescrevo quando for precisar. E aqui vai entrar a própria matriz, que vai ser 0, menos 2. Deixa eu ver se estou fazendo besteira. Não, isso mesmo. 2v sobre c, tangente hiperbólica de alfa dividido por cosseno hiperbólico de alfa. 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tá. Certo? Como é que fica isso aqui? Esse cara vezes esse, é só a gente lembrar que essa matriz é menos 1, 0, 0, 0. Então vai ficar, peraí, menos 1, deixa eu ter o termo aqui, é isso mesmo. Aí, aqui vai dar menos 2v sobre c tangente hiperbólica de alfa, cosseno hiperbólico de alfa, 0, 0, certo? Eu estou pegando só essa vezes essa aqui, tá certo? Essa vezes aquela ali vai dar 0, 1, 0, 0, isso é isso mesmo. Aí vai dar 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. E a gente multiplica por essa aqui agora, né? Vai ficar 1, 0, 0, 0, menos 2v sobre c, tangente hiperbólica de alfa, sobre cosseno hiperbólico de alfa, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok? Pessoal, a gente já sabe quanto é que tem que dar essas coisas todas, mas eu estou fazendo porque eu acho que é bastante ilustrativo, tá? Então, esse negócio vem para cá e como é que vai ficar aqui? Vai ficar essa linha vezes essa coluna aqui, então vai ser aquilo que a gente já esperava, menos 1, né? Então é esse cara com esse cara aqui dá menos 1, esse com esse vai dar positivo, então vai ser menos, porque eu botei o menos aqui em evidência, 4v2 C2, ou melhor, V sobre C, tangente hiperbólica de alfa, cosseno hiperbólico de alfa, vou botar até o 2 aqui, quadrado, certo? Só por simplicidade. E aí, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos V sobre C, tangente hiperbólica de alfa, cosseno hiperbólico de alfa, 0, 0. Então, aquilo... Peraí, 1, 2, 3, isso. Ok? Agora, essa foi a primeira linha vezes as colunas todas. Essa com essa vai dar esse termo aqui, que é esse cara aqui, menos 2v sobre c, tangente hiperbólica de alfa, sobre cosseno hiperbólico de alfa.
Aí aqui vai ficar 1, 0, 0. E aí 0, 0, 1, 0. E 0, 0, 0, 1. Certo? Ok. Como que a gente usa isso para a gente mostrar o que a gente já sabia? Né? Qual é a trajetória do gêmeo 1 nesse sistema de coordenadas aqui? Nesse sistema de coordenadas, o gêmeo 1 tem uma trajetória que é dada por esse negócio aqui, só com um sinal negativo aqui. Certo? Então, nesse sistema de coordenadas, o U do 1, e vou botar uma barra aqui só para lembrar que é no novo sistema de coordenadas, isso aqui é no sistema de coordenadas Y. Como é que vão ser as componentes desse cara? Por que é negativo? Porque agora você tem que pensar o seguinte, aqui eu estou pensando assim, qual é a curva que representa y1 constante igual a zero? Aí essa curva aqui com esse cara a mais. Agora você vai pegar o seguinte, você pega essa mesma expressão, escreve x0 em termos de y0, aí você trocou aqui, aí você joga para cá e fala qual é a curva que representa uma partícula com x1 constante igual a zero no sistema y. Ficou claro o que é que eu escrevo isso que eu acabei de falar? Talvez fique mais claro, deixa eu escrever aqui. Então veja, eu pego aquela mesma expressão e eu vou simplesmente trocar e escrever o seguinte, x, já está escrito inclusive, não preciso fazer nada, já estava escrito aqui, né? Ela já está escrita aqui. Então pensa, qual é as coordenadas de y da curva que tem x1 constante igual a zero? É dado com isso aqui com menos. E essa aqui é a curva que tem y1 constante igual a zero. São curvas diferentes. Tá certo? Então, o meu u barra 1, então esse barra é só para dizer que eu estou no sistema de coordenadas y, tá certo? São tangentes às curvas escritas nesse sistema de coordenadas. Então, basta derivar. Esse cara aqui é a derivada em relação peraí, isso. Esse cara aqui. Isso vai ser a derivada desse cara, claro. Vai ser 1 mesmo, porque, lembra, aqui ó, é dy0, dy0. É a razão desse 1 aqui, tá certo? E agora, a diferença é que eu já tenho menos ali. Então vai ficar mais 2v sobre c, em vez de menos, tá certo? Então, aqui eu tenho menos 2v sobre c, agora eu tenho mais 2v sobre c. Tangente hiperbólica de alfa, porque alfa tanto faz o sistema de coordenadas, porque é a mesma coordenada, né? Cosseno hiperbólico de alfa. Certo? 0, 0. Então esse cara tem velocidade. Tem velocidade coordenada. Ele tem velocidade coordenada. Você pega ele aqui e você vê que claramente o meu GM1 ele está com essa velocidade aqui, ele tem aceleração coordenada, ele tem tudo lá, certo? Só que agora eu vou calcular o 1 barra mi eta barra, porque tenho que usar o eta nesse sistema de coordenadas, que é dado por essa bagunça aqui, u1 mini u1 ni. Mas isso aqui dá quanto, pessoal? Veja, isso aqui eu já botar igual a 1, oi? Não, ó, linha vezes coluna. Esse cara vezes esse aqui, tá certo? E esse cara aqui, ó, ele tá com sinal de mais e esse vai ficar com sinal de menos, por causa do sinal trocado aqui. Tá certo? Então, vai ser 1 aqui. Certo? Quer que eu faça mais devagar isso aqui, pessoal? Porque tem que fazer o outro lado, que vai dar 1 também e tal. Ou pode fazer como exercício para vocês. Mas vocês vão pegar essa linha vezes essa coluna, vai dar 1, tá certo? Vou fazer aqui. Então vai ficar assim, ó. 1,2v sobre c, tangente hiperbólica de alfa, cosseno hiperbólico de alfa, 0, 0. E é o meu coluna, que vai ser isso que eu falei.
essa linha vezes essa coluna vai dar 1 na primeira entrada, porque esse termo anula com esse vezes esse, tá certo? A próxima linha vezes essa coluna aqui vai dar isso vezes isso, vezes esse vezes esse. Só que aqui é com menos e aqui é com mais. Então dá 0. Esse cara aqui dá 0. E esse cara aqui dá 0. Mas isso aqui, pessoal, é 1. Peraí. Tem que estar faltando menos 1 em algum lugar aqui. Aqui é menos 1. Menos 1, tá? Porque fica menos 1 mais isso aqui ao quadrado. E esse cara aqui vai ficar menos isso aqui ao quadrado. Então é menos 1 aqui, certo? Então isso aqui dá menos 1. Mas veja, o módulo desse vetor com velocidade é 1, é menos 1 no caso. E quando o módulo do quadrivetor é menos 1, então significa que o tempo coordenado é o tempo próprio. Então esse cara, nesse sistema de coordenadas, ele está se movendo, ele está acelerando e o tempo próprio dele é igual a y. Certo? E y é igual a x. Então não mudou nada, mas a gente sabia que não tinha que mudar nada. Mas como eu falei para vocês, mesmo a gente sabendo, fazendo a conta, a gente entende melhor os efeitos de termos complicados na sua métrica, entendeu? E como que a relatividade restrita leva em consideração a aceleração de forma natural quando você faz um sistema, uma troca de sistema de coordenadas, tá certo? E como é que fica então o tempo medido pelo observador 2, nesse sistema de coordenadas? Você poderia falar, agora ferrou, porque nesse sistema de coordenadas, a trajetória do U2 barra é muito simples, porque nesse sistema ele está parado. A única coisa que ele tem é componente na direção temporal. Ele é simplesmente dado por isso aqui. Certo? Aí você fala, bom, mas esse cara claramente é um vetor de módulo 1. Mas não é de módulo 1, porque agora nessa métrica, esse vetor aqui, ele vai pegar esse pedacinho aqui, ó, que é exatamente o que a gente tinha antes, a mesma integral que a gente tinha antes. Tá certo? Então é óbvio que o gêmeo 2 ele vai medir o mesmo tempo que a gente tinha medido no sistema de coordenadas original. E é um tempo menor ainda. Entendeu? Então mesmo num sistema de coordenadas acelerado, o cara parado pode ter um tempo menor do que o cara em movimento. Que é basicamente o que a gente está vendo. O cara parado, aqui, o gêmeo 2, ele tem um tempo próprio menor do que um cara que está em movimento. Por quê? Porque parte dessa informação deixa de estar na curva e passa a estar na métrica. Tá certo? Esse jogo é um jogo muito comum que a gente faz. Mesmo em relatividade geral, você pode fazer um sistema de coordenadas, uma base, que a gente chama de uma base de tetradas, em que os vetores são sempre ortonormais. E, portanto, a métrica é sempre essa aqui. Cadê? É sempre eta. Para aqueles vetores. Você pode, né? Vocês aprenderam o Gram-Schmidt, né? Você pega um conjunto de vetores linearmente independentes, você ortonormaliza eles. Você pega um sistema de coordenadas qualquer que você tenha, com uma indução de base, pega aquela base, ortonormaliza e pronto. Aqueles vetores sempre têm essa norma, vai ser dado por menos 1, 1, 1, 1. Tá certo? E aí onde vai ficar essa informação agora? Né? Se você faz um negócio desse? A informação vai toda para as componentes. Tá certo? Que é o que a gente tinha originalmente lá. Ou você pode ir para o approach mais normal da relatividade geral, em que você bota o sistema de coordenadas, induzindo a base do seu espaço de vetores e modifica a métrica, que é basicamente o que a gente está tendo aqui. Tá certo? Você pode explicar melhor essa última parte que você falou? Essa última frase. Quando você usa uma base, lembra que quando a gente calculou essas bases todas, nós nos valemos que vetores, de certa forma, podem ser pensados como derivadas direcionais. Né? Então, desculpa, um vetor V, ele pode ser pensado como uma coisa assim, del, x, mi. E daqui a gente tirou as regras de transformação de coordenadas. Se a gente faz para y, a gente vai ter matrizes como essa que eu acabei de apagar aqui, coisas do tipo dy alfa, dx beta, vão ser matrizes de transformações. Mas isso quer dizer para a gente que a gente está sempre pensando em componentes de bases coordenadas. Tá certo? Esses caras são bases coordenadas porque são baseadas em variações de coordenadas particulares.
tá certo? Nem toda base pode ser escrita como uma derivada parcial. As bases que podem ser escritas como derivadas parciais são bases que comutam, né? Então tem uma regra, né? A derivada de Lie, um vetor em relação ao outro é zero, e aí isso garante que aquela base pode ser escrita como um sistema de coordenadas. Pode estar associada a um certo sistema de coordenadas. Mas nem sempre isso é verdade. Eu poderia simplesmente falar o seguinte, olha, que é basicamente o esquema da tetrada. Eu poderia falar aqui que eu vou ter uma base que eu vou chamar de gama A, que vai ser basicamente dado por gama A mi, del mi. E essa aqui são números, tá? São 4 números que eu uso para fazer combinações lineares desses vetores aqui. Isso induz uma base de tetrada aqui, que é esse gama A aqui. E aí eu imponho que gama A ponto gama B é igual a eta AB. Você não precisa fazer essa imposição, mas você pode. Esse é basicamente a ideia da tetrada. Mesmo em espaços-tempos curvos, você tem uma base para você escrever os seus vetores, seus campos vetoriais, que a base é ortonormal, sempre. Tá certo? Aí tem as ideias do Penrose, tem as ideias de, né, que em vez de fazer uma base ortonormal, você faz uma base ortonormal de vetores nulos. Aí você pode escrever spinores, então você pode decompor essa base, fazer brincadeiras nos graus de liberdade delas e jogar para um lado para o outro, tá certo? E isso levou a vários desdobramentos da relatividade geral, assim como o loop quantum gravity e coisas do tipo, certo? Mas essencialmente é aonde você está colocando os graus de liberdade do seu problema, certo? O Mi é da base coordenada e o A rotula as direções das tetradas. Então, geralmente, a gente usa latino para um e grego para o outro para não confundir. Por mais que, essencialmente, sejam a mesma coisa, né? Assim, é simplesmente um índice de elementos da base. Então, ficou claro que não existe nenhum paradoxo dos gêmeos, né? E como que você consegue, de forma tecnicamente completa, ver isso, certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Bom, então isso aqui foi, isso foi. Nossa, a gente está avançando rápido, vai conseguir chegar longe. O quê? Eu estou pegando por cima, assim, você vai falando, eu vou pegando por cima. Mas você falou que para o gêmeo que está parado em relação ao outro que está em movimento, o tempo dele é menor do que o que está em movimento. Vamos pegar só o sistema de coordenadas original, só esse cara aqui. Nesse sistema de coordenadas, o que talvez confunda as pessoas é que você escreve um sistema de coordenadas e você não explicitamente escreve isso. Sim. Tá certo? Isso fica implícito. Então, quando você olha para cá, a sua intuição de que esse é o tempo coordenado, coincide com o tempo próprio das curvas verticais, ela se mantém porque isso aqui é verdade. Tá? Nesse sistema de coordenadas, esse observador, que é o gêmeo 1, ele está parado, isso está implícito, logo eu sei que o tempo coordenado aqui é o tempo próprio dele. Se eu quiser calcular o tempo próprio do gêmeo 2 que está em movimento, eu preciso pegar o tensor tangente, o vetor tangente à curva, tá certo? Usar essa métrica para calcular o módulo dele e integrar no parâmetro da curva, tá certo? Fazendo isso, a gente fez a conta e encontrou que o tempo próprio medido por G2, ou seja, a gente encontrou que tal 2 é menor que tal 1, certo? A confusão normalmente acontece porque quando a gente vem para cá, se ninguém diz nada, implicitamente o seu cérebro pensa que isso aqui é verdade. Se você implicitamente supõe isso aqui como verdade, você pensa, bom, então esse cara que está parado agora é o gêmeo 1, é o gêmeo 2 que está parado, logo ele vai medir o tempo coordenado e quando eu calcular a curva, quando eu calcular a tangente dessa curva aqui, ó, essa tangente vai ser mais ou menos assim com um sinal diferente. Quando eu calcular com essa métrica o módulo dela, vai dar igual ao módulo que eu tinha calculado aqui e ingenuamente você pensa que tal 1 é menor que tal 2.
Se você supõe isso aqui na sua mente, entendeu? Agora, quando você fala, não, pera um pouquinho, eu fiz uma mudança de sistema de coordenadas, eu preciso levar em consideração isso na métrica. E você recalcula a métrica, você descobre, não, na minha métrica não é aquilo, minha métrica é isso aqui, ó. Aí você fala, não, isso aqui está errado. Aí você corrige a métrica. Aí no momento que você corrige a métrica, você pega as tangentes, pega essa aqui com o sinal trocado, pega a outra, e você descobre que a conclusão que você tinha chegado lá se mantém. Tal 2 menor do que tal 1. Dá exatamente a mesma coisa. Tá certo? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Para onde que a gente vai agora? Então, isso deu certinho, isso ficou legal. Nossa, a gente avançou rápido. Professor, essa conclusão que a gente faz do gêmeo 2 parado, como se eu fosse o gêmeo 2 e olhasse para o meu tempo agora, local. A confusão a gente faz porque nós não estamos habituados a usar a liberdade que nós temos para rotular os pontos, para rotulá-los de forma não inercial. Então a confusão só se dá porque nesse gráfico eu estou pegando uma coisa que essencialmente está em movimento e distorcendo o sistema de coordenadas para aquela coisa que está em movimento no sentido de que ele está um movimento não inercial, ele fica com coordenada constante. Porque isso aqui é coordenada, entendeu? Então tem muita coisa que está implícito no fato de que geralmente a gente usa coordenadas inerciais. E quando a gente usa coordenadas inerciais, nossa intuição coincide com a intuição do que a gente vê. Então se eu jogo uma bola, ela vai fazer uma parábola porque tem aceleração gravitacional. Agora, num sistema de coordenadas em que está acompanhando a bola, ela fica parada. E a gente não tem intuição, né? Se eu falo assim, olha, imagine num sistema x0, x1, uma bola que faz isso aqui. Você imediatamente vai pensar na bola que está parada. Mas eu poderia estar implicitamente falando, não, mas esse sistema de coordenadas é acelerado. Essa bola está fazendo uma loucura, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na física com as hipóteses implícitas que a gente está fazendo sobre um problema. Geralmente é o que causa confusão nesses probleminhas que o pessoal gosta muito de fazer em mecânica, logo no começo do curso. Geralmente é porque tem uma série de hipóteses implícitas que você tem que meio que adivinhar que foram feitas para conseguir resolver o problema, entendeu? Mas de forma geral, na física, você meio que tem que levar um monte de hipótese implícita, senão você não consegue sair do lugar, porque são muitas hipóteses que você está fazendo geralmente, certo? Mas é importante, mesmo assim, mesmo tendo que usá-las, é importante você ter consciência delas, porque quando você chega numa inconsistência, quando você chega num problema, você dá um passo para trás e começa a estudar elas, entendeu? Será que eu não estou supondo alguma coisa que está errada aqui? Será que não tem uma... Às vezes eu não errei nada na conta, mas eu fiz uma suposição que está errada, entendeu? E às vezes operacionalmente eu fiz todos os passos corretos, entendeu? Então é importante você saber dar esse passo atrás, entender quais são as hipóteses, porque isso é uma coisa importante, poucas pessoas se treinam o suficiente para conseguir saber exatamente todas as hipóteses físicas e matemáticas que estão por trás de uma conta. Você dá o passo para trás e começa a reavaliar essas hipóteses todas. Tá certo? Então aqui a gente só consegue diferenciar um do outro por causa das nossas hipóteses. Poderia fazer tipo o contrário também? Eu diria diferente, eu diria um gráfico ele não está completo para você poder fazer um gráfico sem a introdução das hipóteses que foram feitas para construir aquele sistema de coordenadas não é suficiente para que você consiga tirar previsões físicas daquele modelo. E isso que é a base da confusão, né? Quando você dá o gráfico e você diz a geometria que está associada àquelas coordenadas, que é basicamente dizer quem é eta, aí você tem todos os elementos geométricos necessários para fazer
deduções a partir do gráfico. É a mesma coisa que você fala, pô, você fez o gráfico, você não botou o eixo, entendeu? Então você não sabe se é um gráfico de passagem de tempo, se passou 1 ano ou 5 segundos, entendeu? O gráfico simplesmente ele não tem toda a informação completa, toda a informação necessária para se tirar conclusões do sistema físico que ele tenta representar. Né? E na física, geralmente a gente precisa saber a geometria. O grande problema é que a geometria a gente sabe tão bem e a gente estuda desde tão cedo que meio que ninguém mais fala que a gente está falando. Imagina se toda vez que alguém fosse falar de um problema de mecânica, o cara fosse falar, olha, aqui a geometria é euclidiana e nós estamos usando as coordenadas cartesianas, entendeu? Ia ficar um negócio maçante, porque isso ia ser repetido todas as vezes e sem nenhuma variação, entendeu? Mas o lado negativo da gente não fazer nunca isso é que meio que as pessoas não percebem que elas estão sempre pensando em coordenadas cartesianas e em geometrias euclidianas. O que não é verdade quando você começa a ir para a física mais avançada. Porque quando você vai para Yang-Mills, você tem curvaturas que não tem mais nada a ver com curvatura euclidiana. Quando você vai para a relatividade geral também, você vai para curvaturas arbitrárias. E essas hipóteses todas que você já tem trabalhadas no seu cérebro e meio que marteladas lá, elas precisam ser desconstruídas. Essas trocas de coordenadas, elas podem induzir uma falsa curvatura? Então, aí que tem a beleza da curvatura, né? Você consegue construir os invariantes no seguinte sentido. São tensores que você não consegue induzir por meras transformações de coordenadas. Então, o tensor de Riemann, você pode fazer a transformação de coordenadas que você quiser. Ele é um tensor. Então, um tensor via transformação de coordenadas, então o tensor de Riemann é assim, alfa, é mi, alfa, beta. Você faz uma transformação de coordenadas, tem uma matriz que vai conectar com mi, alfa e beta. Mas se você multiplicar zero por uma matriz, continua zero. E se você pega uma coisa que não é zero e multiplica uma matriz, você não consegue ter todas as componentes iguais a zero, porque as matrizes são inversíveis. Entendeu? Então, essencialmente, você não consegue introduzir curvatura e tirar curvatura por transformações de coordenadas. Isso é exatamente a mesma coisa que quando vocês calculam lá o campo eletromagnético, não sei se vocês já viram, você tem um potencial vetor A e você pode ir num potencial vetor A mais gradiente de θ, certo? Essa liberdade aqui é exatamente a mesma liberdade daqui. Esse cara aqui, ele tem a curvatura do tensor eletromagnético. O tensor eletromagnético é uma curvatura. E você não consegue criar ou destruir curvatura fazendo transformações de calibre. É exatamente a mesma razão que você não consegue criar e destruir o tensor de Riemann fazendo transformações de coordenadas. Entendeu? E por isso que as equações de Einstein são equações para o R. Porque aí é uma coisa absoluta, que não depende do sistema de coordenadas. Isso vem da inversibilidade das matrizes, né? Porque aquelas matrizes serem inversíveis, basicamente mostra que elas podem mudar muito esse cara aqui. Mas você sempre pode multiplicar pelas inversas de novo e obter o cara original. Então a informação original está lá. Tanto que se você pega esse cara aqui, ó, R, mi, alfa, beta, você vai descobrir que esse cara é antissimétrico aqui e antissimétrico aqui. Então, basicamente, isso aqui é um mapa que está levando áreas em áreas. E aí você pode pegar nesse cara, pensar nisso aqui como matriz 6x6, porque basicamente isso aqui tem 6 graus de liberdade, tem 6 graus de liberdade. E você pega todos os autovalores de uma matriz 6x6. E você faz o que chama classificação de Petrov para todos os tipos de curvaturas que existem. Aí você pode descobrir todas as maneiras que um certo espaço pode estar curvo. Né? Olhando para o tensor de Riemann e vendo que tipo de autovalores ele pode ter ali. Que é um negócio super interessante e bastante poderoso também. E a gente usa o mais simples, a gente usa o que tem os 6 autovalores iguais a zero, que é Minkowski. Mas você ainda pode, isso aqui ainda pode ser tipo você pode pensar nisso aqui como R a B. E aí pensa que esse A vai de 1 a 6 e B vai de 1 a 6, né? E aí você tem o caso em que isso aqui é lambda delta de Kronecker AB. Né? Esse caso com lambda negativo e positivo é de Sitter e anti-de Sitter. E lambda igual a zero é Minkowski. Então é o caso mais simples, né? Porque quando esse cara é igual a zero, é o alto valor zero de uma curvatura totalmente simétrica. Maximalmente simétrica que a gente chama.
certo? Mas aí você pode ter outras brincadeiras aqui. Você pode pegar um espaço homogêneo e anisotrópico, você vai ter umas direções privilegiadas. Lembrando que isso aqui é a direção de espaço e tempo, por isso que são 6, né? Tem os 6 planos e as 6 direções tempo e espaço. E as 3 direções tempo e espaço. Mais alguma pergunta? Ok. Bom, pessoal, vamos começar agora um próximo efeito aqui. Deixa eu só ver uma coisa, porque eu achava que agora eu ia falar das coordenadas de Hindler, mas não, a gente vai ver primeiro isso, a gente vai ver efeito Doppler primeiro, depois a gente vê aceleração de curvas e aí depois a gente vê as coordenadas de Hindler. Ok. Então vamos começar efeito Doppler. Isso, efeito Doppler. Então o efeito Doppler, pessoal, a gente vai fazer a mesma brincadeira de algumas formas para exercitar, tá certo? Então a gente pode ter, a ideia é a seguinte, você tem aqui alguma coisa que emite uma onda esférica, ou você quiser pensar um raio de luz, tá certo? E tem uma certa frequência entre essa emissão. Significa basicamente essa distância entre as frentes de onda, tá certo? Então digamos que eu tenho aqui uma lanterna, eu ligo a lanterna, desligo a lanterna, ligo a lanterna, desligo a lanterna, tá certo? É claro que na verdade a frequência da luz, ela está mais associada a uma emissão contínua, tá certo? Mas não vai fazer a menor diferença para a gente pensar numa emissão contínua, que tem variações do campo eletromagnético, ou emissões discretas que eu vou fazer com uma lanterna, tá certo? Então eu tenho esse cara aqui, ele vai emitir, né? E eu tenho outro cara que vai observar esses caras aqui, tá certo? A diferença é que aqui eu estou fazendo as coisas paradas. Se você botar isso no tempo, como é que vai ser, né? Esse cara aqui, ele está emitindo, então nesse ponto ele lança, nesse ponto ele lança, nesse ponto ele lança, né? O período aqui vai ser dado por esse tempo, tá certo? É o tempo que demora entre ele lançar um fóton e depois lançar o próximo fóton e assim por diante, tá certo? E se eu tenho outro cara aqui, e esses caras estão todos com inclinação de 45 graus, esse cara vai observar e vai contar o tempo entre os fótons. Então esse cara aqui demorou delta x0 entre um fóton e outro. Esse cara aqui que está parado, ele vai medir também delta x0 entre um fóton e outro, tá certo? Então, a frequência da emissão de luz aqui é igual à frequência de emissão de luz aqui, ou período, ou o que é que vocês prefiram fazer, tá certo? A gente pode fazer essa conta de várias maneiras, porque a gente sabe que uma transformação de Lorentz vai preservar todas as propriedades desse sistema, tá certo? Mas a transformação de Lorentz, ela vai dizer, vai te dar informações um pouco de forma diferente, porque elas vão te dizer sobre sistemas de coordenadas diferentes, tá certo? Se eu estou no sistema de coordenadas x0, x1, eu tenho que ΔX significa o tempo próprio desses caras. Mas eu estou num outro sistema de coordenadas com uma certa velocidade, esse ΔX, ele já tem um outro significado lá, tá certo? Então, a gente vai fazer essa brincadeira com o emissor em movimento primeiro, tá certo? Deixa eu ver. Então, eu fiz os caras parados, que é o que eu estava aqui. Ok. Então, eu quero que esse cara que está emitindo luz, ele esteja em movimento na direção do observador, tá certo? E aí a gente vai traçar os gráficos e usar a nossa geometria para entender o tempo que essas coisas demoram, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, porque esse aqui é trivial, acho que não precisa ficar aqui, aquele lá também não ajuda muito. Eu vou apagar para a gente ter mais espaço. Ok. Então aqui eu tenho o meu emissor. O meu emissor, ele está inicialmente a uma distância d do observador, tá certo? E aí, esse observador, ele está parado,
Então essa continha vai ser mais fácil porque é feita assim, tá certo? E esse cara aqui, ele está envolvido com uma velocidade menor que a da luz. Ok? O que vai acontecer aqui, pessoal? Esse cara vai lançar, deixa eu ver só onde é que eu fiz o primeiro fóton. Isso. Esse cara vai lançar um primeiro fóton, que vai chegar aqui. Aqui ele vai lançar um segundo fóton, vai chegar aqui. Ele vai lançar um terceiro fóton, desculpa. Ele vai lançar um terceiro fóton, chegar aqui. E eu vou supor que para o relógio do meu emissor, então esse cara aqui é o meu emissor e esse cara aqui é o meu observador, certo? Eu vou supor que o período, né, a frequência de emissão do meu emissor é constante, tá certo? Ele não está variando no tempo. E que ele conhece esse valor, e que esse é um valor conhecido, certo? Bom, quando que o primeiro raio vai chegar aqui? Quanto tempo aqui, ó, vamos pegar aqui x0, nesse sistema de coordenadas, claro. Qual é a coordenada temporal nesse sistema para a chegada do primeiro raio que ele lançou aqui? O que vocês acham? É D. Quanto tempo demora, né, para esse evento acontecer? Desde a emissão até o observador pegar aquele primeiro feixe de luz. D dividido por V, se você quiser, em tempo, né? Ou isso aqui te dá, digamos, o tempo que demorou para observar o primeiro raio. Isso é daqui até aqui, ok? Ou, se você preferir, D dividido por C sobre V, esse cara vai dar x0. Ok? Maravilha. Agora, e o segundo? O que vocês acham? Né? Vamos dizer que o período... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá? Eu vou dizer que esse cara aqui é o período de emissão medido nesse referencial aqui. Tá certo? Então é basicamente essa distância daqui para cá. Certo? Então esse cara aqui é o meu TE. Só ver se eu não estou fazendo besteira. Não, é isso mesmo, TE. Ok. Dado que esse é o período de emissão medido no referencial X, que não é referencial próprio do emissor, tá certo? Quando que a gente espera receber o segundo raio de luz aqui? O que vocês acham? Alguém consegue projetar isso na mente? Onde o emissor vai estar quando ele for lançar o segundo raio? Ele vai ter se movido com a velocidade dele, né? Vou botar um VE aqui. Certo? Então, ele vai ter andado VE sobre C, T. Deixa eu só... Eu não estou botando... Eu vou fazer com coordenadas, eu estou fazendo com T direto, tá? Então, fica T... E, né, é uma distância que ele já se moveu aqui, certo? Quanto falta para o raio de luz se mover? Se a distância daqui para cá é D, e esse cara já andou esse pedacinho aqui, falta D menos isso aqui. Tá certo? Mas se eu tenho uma certa distância e eu quero saber quanto tempo um feixe de luz demora para cumprir aquela distância, o que eu tenho que fazer com ela? Se eu tenho uma certa distância e eu quero saber quanto tempo demora para um feixe de luz cumprir aquela distância, o que eu tenho que fazer com a distância? Isso, dividido pela velocidade. Tá certo? Então, dividido por C. Só que já tinha se passado T de tempo quando esse cara emitiu o segundo fóton. E esse aqui tinha passado 0. Mas aqui tinha passado TE.
Então, demora esse tempo, mas a coordenada vai ser a passagem, o delta, mais TE. Certo? Então, isso aqui, né, é a coordenada do segundo, né? TE é medido no referencial X o tempo que demora para o emissor emitir o próximo feixe de luz. Então é basicamente esse delta aqui. Ah, então no referencial do emissor mesmo. Não, no referencial X. No referencial X, o tempo não é o tempo próprio do emissor. Tá certo? Ou tá confuso? Qual é o referencial X? Referencial X é o que eu desenhei no quadro. Isso. É o referencial em que o observador está parado. Ah, então entendi. Tá certo? Então, tá, é como medido no relógio dos observadores aqui, que são os caras que estão verticais aqui. Tá certo? Bom, então fica esse cara aqui. Certo? Então, como é que vai ficar o nosso delta, né? Ou seja, quanto é que vai ficar essa diferença aqui? O que vocês acham? Esse T aqui é o TO. Quanto é que vai ficar o meu TO? O TO vai ser igual a essa coordenada, então vai ser T mais D menos V T sobre C, menos essa coordenada aqui. Mas que coordenada é essa? É isso aqui. Certo? O que eu estou fazendo em T vai ficar... peraí. Isso, D sobre V. V. Peraí. Eu fiz besteira aqui, né? Isso aqui é C. Estava errado. Né? Então, esse cara é só assim. Né? Se eu quiser fazer, esse D vai ser igual a x0. Se eu quiser, mas eu não vou usar isso aqui, não. Eu vou usar T mesmo, porque fica menos confuso e as fórmulas estão sempre em termos de T e não de x0, tá certo? Então, o que eu tenho que subtrair aqui? T menos C. Certo? Mas quanto é que dá isso aqui? T sobre C é o tempo que demorou para esse cara chegar aqui, o primeiro feixe. Não é? Então como é que vai ficar esse negócio aqui? Vamos explicar aqui, né? C aqui, esse cara corta com esse cara aqui, então vai ficar C menos V T sobre C. Deixa eu ver se eu fiz besteira. Não. Tá certo? Depois, se vocês quiserem fazer como exercício, vocês podem pensar num segundo observador aqui. Um segundo observador aqui, ele iria observar o emissor se afastando dele, tá certo? Basicamente, o que vocês vão encontrar nesse caso é que vocês vão encontrar o mais aqui. Deixo isso para vocês fazerem como exercício, tá certo? Ele vai estar se afastando, em vez de se aproximando, em vez de eu ter que subtrair esse pedacinho, eu tenho que somar esse pedacinho, porque agora ele está mais distante, então ele fica com uma distância maior que D. Então, se você quiser, esse cara fica mais aqui, esse cara fica mais aqui e desce mais aqui. Tá certo? Mas e aí, pessoal, o que eu posso fazer agora? Parece que eu já tenho tudo, né? Mas se vocês lembrarem da fórmula do efeito Doppler, a fórmula não é essa aqui, não. Por que essa fórmula ainda não é o que a gente quer? Se o emissor está emitindo essa luz, ele muito provavelmente está medindo esse período de emissão do relógio dele.
Mas para fazer a conta, a gente usou o relógio do observador, ou dos observadores. O que eu preciso fazer para corrigir isso aqui, então? Eu preciso calcular essa mesma relação em termos de tempos próprios, certo? Como é que fica o tempo próprio o período próprio do emissor, do observador? Não muda nada. Porque o período coordenado é igual ao período próprio. O período próprio sendo o período medido pelo tempo próprio do observador, certo? Mas aqui vai ficar C menos mais VE sobre C. E quem é o tempo próprio do emissor em termos do tempo próprio dele? Desculpa, quem é o tempo próprio do emissor em termos do tempo coordenado do emissor? Como é que fica? Exatamente, vai ficar aqui 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2, certo? Vezes o tempo próprio do emissor. Todo mundo tem clareza disso aqui, pessoal? É aquela continha de sempre, tá? Você vai pegar que o tal vai ser igual a integral de papapá, aí aqui vai ter o gama, você vai, né? Você integra aqui, esse cara é constante, o gama vem para cá e você escreve esse cara em termos de gama tal, tá certo? Que dá isso aqui. Bom, e aí, o que a gente faz com isso? Vamos brincar um pouco com esse negócio. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Veja, C menos E menos VE é sempre positivo. E C mais VE também é sempre positivo, tá certo? Porque esse cara aqui nunca é maior que C. Então, essa nem subtração nem adição vai dar um número maior. Então, eu posso escrever esse cara aqui assim, ó. Raiz de 1 menos mais VE ao quadrado sobre C, porque né, eu só dividi esse cara por C e esse cara por C. E esse cara aqui é um número positivo. Então, um número positivo, A pode ser escrito como raiz de A ao quadrado. É só isso que eu fiz, tá? Então, eu peguei esse cara aqui, escrevi como raiz e juntei com essa aqui. Certo? E aqui vai ficar 1 menos VE2 sobre C2. E o que eu faço aqui, pessoal? Eu faço aquele truque aqui da subtração dos quadrados, certo? Então vai ficar assim, ó. Raiz de 1 menos mais VE sobre C ao quadrado, dividido por 1 menos VE sobre C, 1 mais VE sobre C. Todo mundo concorda? Né? Porque aí dá o quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Essa expressão aqui de baixo. Mas como é que fica isso aqui então, pessoal? Ah, estou esquecendo do tal E e do tal E. Aqui. Então como é que vai ficar? Tal 0 vai ser igual a... Veja, se for menos aqui, corta com o menos daqui e fica mais embaixo, tá certo? Se for mais aqui, corta com mais aqui e fica menos embaixo, tá certo? Então, vai ficar assim, raiz. Então, quando for menos aqui, fica mais embaixo, vai ficar 1 menos mais VE sobre C, aqui corta. Dividido, então quando for menos fica mais, então vai ficar 1 mais ou menos VE sobre C. Vou achar o parênteses daqui. Todo mundo entende a lógica dos mais ou menos aqui? Deixa eu ver se eu não fiz bobagem. Menos mais ou menos, certinho. Certo? Em termos de frequência, como é que fica essa brincadeira? Ah, desculpa. TE, né? Eu posso passar para cá e vai ficar assim.
tal O sobre tal E. Em termos de frequência, o período é 1 sobre a frequência, certo? Então, é proporcional sobre a frequência. Então, aqui eu tenho o ni E dividido por o ni O, onde eu vou definir o ni como sendo a minha frequência, tá certo? Que é basicamente 1 sobre tal, tá? Isso aqui vai ser raiz dessa brincadeira. 1 menos mais V sobre C dividido por 1 mais menos VE sobre C. Então, o que acontece com a frequência da luz, do som, ou de qualquer coisa? Porque isso pode ser uma onda sonora, mas pode ser também a distância entre picos, né? Pode ser qualquer coisa. Não pode ser onda sonora, porque a onda sonora teria que botar a velocidade do som e não a velocidade da luz, tá? Mas, exceto por isso, exceto por isso não, porque o problema da relatividade ia ficar mais complicado. Porque tem duas velocidades, né? Então, o que está acontecendo com as frequências aqui? Como é que a gente interpreta esse resultado? Vou deixar ali. Então, se eu estou me aproximando, se o emissor está se aproximando aqui, é negativo, né? Se ele está se aproximando é negativo, significa que esse número é o quê? Aqui é um número menor que 1 dividido por um número maior que 1. Tá certo? Então, esse número aqui é um número menor que 1. Tá certo? Significa, então, que a frequência medida pelo emissor é maior do que a do observador. Certo? Eu falei o contrário. Menor. Certo? Esse número aqui é menor que 1, significa que esse cara é menor que esse. Tá certo? E vice-versa. Certo? Esse é o efeito da ambulância que passa pela gente e tal, mas aqui do ponto de vista relativístico. Tá certo? Se vocês expandirem isso aqui para V sobre C pequeno, a gente pode ver isso na próxima aula, vocês vão ver o resultado não relativístico aqui. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Aí a gente agora falta ver efeito Doppler, aí depois que nós virmos aqui efeito Doppler, a gente vê aceleração e dinâmica, vê um pouco da MC quadrada, essas coisas. E aí a gente entra nas coordenadas de Hindler, e aí a gente vai para o último tema desse curso, que é um tema bem mais avançado, que são as funções de Green independentes do tempo, tá certo? Mas é isso. Alguma dúvida?